Curitibinhas! E aí, tudo bem com vocês? So, how are you? Lembram como a gente fala oi em inglês? Oi, tudo bem, né? Muito bem, nós estamos aqui para mais uma aula do programa Curitibinhas Poliglotas. E você já deve me conhecer, para quem não me conhece, eu sou a professora Janaína, a Teacher Jana, ok? Muito bem, hoje nós vamos dar continuidade ao que nós já estávamos vendo na aula passada. Vocês lembram que nós estávamos vendo? Nós falamos sobre os meios de transporte, ok? Nós vimos alguns meios de transporte, vimos por que eles surgiram, né? Desde que o homem passou de ser nômade, né? De andar por aí coletando coisas para se alimentar e passou a ser sedentário, né? Ele passou a ficar, se estabelecer num lugar. E aí ele precisava de meios de transporte. Antes ele usava suas próprias pernas e depois ele começou a usar alguns tipos de meios de transporte. E aí nós vimos alguns meios de transporte e hoje nós vamos dar continuidade e vamos ver outros meios de transporte, além de entender um pouquinho como que a gente pode falar desses meios de transporte em inglês, ok? Nós vamos ver aí como que nós podemos inserir o vocabulário em inglês também. Agora nós vamos ver um pouquinho mais e vamos ver a importância de um instrumento que foi a roda, a invenção da roda. Hoje em dia parece uma coisa muito simples, né? A gente vê aí as bicicletas, os carros usando roda, mas isso foi um instrumento muito importante. A descoberta, né? A formação da roda foi um momento muito importante que marcou aí a história do homem, ok? Vamos ler lá o texto comigo, então? Olha lá. Ele aconteceu mais ou menos na Mesopotâmia, aonde fica o Iraque hoje em dia, tá? E isso aconteceu há cerca de 3.500 anos antes de Cristo. E foi, como eu já disse, uma das invenções mais importantes. Alguns caminhos, então, foram transformados em estradas para permitir acesso mais rápido entre as cidades que iam surgindo. Muitos locais onde o homem só passava com animais ou a pé, eles começaram a ser alargados, né, para que esses meios de transporte utilizando roda pudessem passar, ok? Muito bem, então é aí que a gente começa a ter o surgimento dos meios de transporte terrestres. Vamos ver só? Transportes terrestres. Então, eles se deslocam na terra, né? Em ruas, em estradas, em rodovias e são classificados em ferroviário, rodoviário e metroviário. Nós vamos ver as diferenças. Podem ser trem, ônibus, metrô, carro, moto, caminhão, bicicleta, entre outros, né? Você provavelmente já deve ter visto algum desses meios de transporte ou já deve ter andado nesses meios de transporte, porque eles são muito comuns e eles agilizam, né, o tempo. Hoje em dia a gente tem uma vida corrida, então é muito melhor a gente ter um meio de transporte para ir de um lugar para o outro, certo? Muito bem, então olha lá, vamos começar a ver então os ferroviários, os meios de transporte ferroviários, olha lá. A gente começa falando um pouquinho sobre a locomotiva a vapor. Ela aconteceu a partir da Revolução Industrial, que foi de 1760 a 1840. E ela revolucionou o jeito de transportar as coisas, né? As matérias-primas, a mercadoria, porque ela conseguia carregar um número muito maior, né? Toneladas de matéria-prima, diferente do que os animais, por exemplo, conseguiam carregar, né? E aí, novas máquinas e formas de energia e combustíveis foram surgindo, né? Era a partir do uso da energia a vapor. E foi por causa dessas locomotivas a vapor, né? Justamente por causa disso que começou a se desenvolver as grandes cidades, porque elas passavam de estações. Então, ali onde era parada, elas acabavam se desenvolvendo. Então, como eu já disse, uma das mais importantes foi a locomotiva a vapor, certo? Com o tempo, é lógico, né? Esse tipo de transporte, os ferroviários que passavam por trilhos, eles foram se aperfeiçoando cada vez mais. E hoje, então, com a tecnologia avançando, essa malha ferroviária deu origem também a outros tipos de trens, né? Além da locomotiva, que é o caso do trem-bala japonês, né? Que é o Shinkansen, que ele foi inaugurado em outubro de 1964 e foi o primeiro trem-bala dessa categoria, né,
o trem dessa categoria que a gente chama de trem-bala. E ele atingia 200 km por hora. Hoje, ele é capaz de operar em velocidades de até 320 km por hora. Ou seja, é muito rápido, né, se a gente for pensar. Então, agora vamos assistir um vídeo que vai falar um pouquinho mais sobre o trem-bala? Assiste comigo. E aí, gostaram de ver o vídeo? Você já se imaginou andando num trem desse, numa velocidade dessa? Dizem, né, quem entrou e já viajou, diz que não dá nem para sentir, né? Porque tem uma estabilidade dentro do trem que não faz você sentir a velocidade. Mas deve ser uma sensação diferente, né? Vamos ver mais um meio de transporte de rodas? Esse é muito comum e eu tenho certeza que você provavelmente já deve ter andado ou até tem uma, que é a nossa bicicleta, né? Ela foi inventada pelo francês de Siorac em 1790. Ela tinha duas rodas no mesmo tamanho e era ligada por uma travessa de madeira. Olha lá ela na imagem. Por uma travessa de madeira que possuía também um cabo, uma manivela para apoio das mãos. Então, era uma coisa bem rudimentar, né? Mas servia mais ou menos com a mesma estrutura que a gente tem hoje das bicicletas mais avançadas, né? Mais tecnológicas. Em 1818, o alemão Carlos Drais aperfeiçoou, fazendo com que a roda dianteira pudesse mover-se para a direita e para a esquerda, né? Fez com que a gente pudesse fazer esse movimento, antes ela só ia para frente. Há 50 anos, a produção de bicicletas e carros por ano era praticamente a mesma, 20 milhões para cada um. Então, se produziam 20 milhões de carros, se produziam a mesma quantidade de bicicletas. Atualmente, existem 2 vezes mais bicicletas do que carros. E nos primeiros 3 meses de 2020, foram vendidas mais de 40 milhões de bicicletas. Com a questão da pandemia, né, as pessoas não podiam mais sair ou tinham muito mais essa questão de quererem ficar ao ar livre, fazer exercício. Então, muitas pessoas resolveram andar de bicicleta, né? Praticar algum exercício físico, porque, claro, você tem que se movimentar muito mais do que o carro. Então, acabaram comprando mais bicicletas, né? E olha só que interessante, esse é um estacionamento de bicicleta na cidade de Niigata, no Japão. Olha quantas bicicletas. Então, a gente pode ver que hoje em dia existem muito mais bicicletas do que carro, né? E por falar em carro, vamos dar mais uma olhadinha aqui no carro. Olha só que interessante. Em 1885, surgiu o primeiro meio de transporte a fazer uso de um motor a gasolina. Continha somente 3 rodas e foi criado por um alemão de nome Karl Benz. E em 1892, Henry Ford fabricou o seu primeiro carro na América do Norte. Ou seja, faz bastante tempo, então, que o homem já vem aperfeiçoando a técnica para fazer carro, né? Na década de 30, as fábricas estrangeiras começaram a investir no Brasil. Então, somente na década de 30 é que o carro começa a entrar no Brasil. Antigamente não existiam carros aqui, né? As pessoas andavam ou a cavalo ou de carroça. E atualmente a gente sabe que os carros, eles têm muito, né? Eles sempre estão em busca, né? As fábricas, de conforto e agilidade. E cada vez mais são mais silenciosos e mais seguros. A produção também proporciona emprego a milhares de pessoas no mundo inteiro, né? Que trabalham na montagem dos carros. Porque é muito específico, né? Então existem pessoas para colocar cada compartimento, cada peça do carro, é uma pessoa diferente que trabalha. Então, por isso que as pessoas têm aí, essas empresas, elas
proporcionam esse emprego a milhares de pessoas. E hoje existe mais de 1 bilhão de automóveis no mundo. Mas isso também é interessante a gente parar para pensar, né? Para o nosso meio ambiente, será que isso é positivo, né? Será que é tão necessário a gente ter essa quantidade de carros aí circulando pelas cidades? Quantas vezes a gente já parou para ver uma pessoa só andando num carro, né? A gente pode pensar, claro, é importante a gente ter, não tem como a gente não pensar mais em não ter os carros, mas é importante a gente também pensar na coletividade, né? Quem sabe a gente dividir, fazer caronas, né? Para a gente diminuir essa quantidade aí de carros que existem circulando pelas cidades do mundo inteiro. Apesar de existirem carros hoje que pensam na questão da sustentabilidade, né? Que pensam na questão da poluição do ar, né? A poluição atmosférica, mas mesmo assim ainda existem muitos carros que acabam tendo como consequência o aumento aí da poluição atmosférica, né? E falando nisso, olha só uma das alternativas que foi criada para diminuir essa questão da poluição. É o carro elétrico. Você já ouviu falar do carro elétrico? Ele é muito menos poluente, ele é mais silencioso e o consumo de energia é muito mais eficiente, né? Porque você não precisa pôr gasolina, você simplesmente abastece ele pela energia. Também tem um consumo aí de energia, mas é melhor do que poluir, né? Vamos ver um outro tipo de meio de transporte utilizando roda? É o caminhão. Você já andou de caminhão? Ou já viu um caminhão andando pela estrada? Você sabia que a maioria do que é utilizado na sociedade passa por um caminhão? Ou seja, tudo que é transportado, né, de uma cidade para outra em termos de mercadoria, ela é feita pelos caminhões. Você sabia disso? Principalmente no Brasil. Lembra quando eu falei da malha ferroviária que estava em desuso aqui no Brasil? É porque a maioria das mercadorias são transportadas no nosso país através dos caminhões. Cerca de 60% do transporte de cargas do Brasil é feito por caminhoneiros, incluindo itens essenciais, como alimentos e combustíveis. Ou seja, então os caminhões hoje em dia eles são muito importantes para que a gente tenha as mercadorias circulando aí pelas cidades, né? A ausência dos caminhoneiros traz reflexos sérios, além de dificultar a prestação de serviços, como abastecimento de água, alimentos, combustível e outros. Ou seja, então, tem muitas pessoas que têm como profissão ser caminhoneiro, né? Passam aí longo tempo aí da sua vida na estrada para poder levar a mercadoria de um local para o outro, né? Então, eles são muito importantes. E é importante a gente pensar também, né, quando acontece alguma coisa que impossibilita esses caminhoneiros de trabalharem, né? Por exemplo, às vezes a alta do combustível é um impeditivo para que esses caminhoneiros às vezes consigam fazer o seu trabalho. Então a gente tem que pensar nesses momentos na importância desses caminhoneiros aí para fazer esse transporte de mercadoria. Vamos ver um outro meio de transporte? O ônibus. Olha só, a gente trouxe aqui uma imagem do ônibus em Curitiba, mas a gente sabe que os ônibus circulam por todas as cidades aí, né, do Brasil e do mundo. E você provavelmente já deve ter andado de ônibus. Você já andou nesse ônibus específico aqui de Curitiba? Olha lá. Em 1992, teve início os ônibus biarticulados em Curitiba. Biarticulados por quê? Biarticulados por quê? Porque eles possuem essas duas articulações, né? Essas duas que parecem umas sanfoninhas no meio do ônibus, são as articulações que possibilitam ele se locomover e, consequentemente, tem mais espaço para passageiros. Em 2019, os superarticulados com 21 metros, com a capacidade para 180 passageiros e 4 portas com embarque em nível. A gente tem as estações tubos, né, que são bem conhecidas pelos curitibanos, e elas descem uma escadinha para que a estação fique exatamente direcionada na porta do ônibus para que as pessoas possam entrar e sair do ônibus. Então, os superarticulados são adaptados para circular nas canaletas expressas da cidade. E eles têm ali uma canaleta, que é a rua específica que só passam esses ônibus, né? Nós temos também o metrô. Aqui em Curitiba a gente não tem metrô, mas em muitas cidades aí ao redor do mundo e no Brasil existem os metrôs. Ele é uma abreviatura de metropolitano, uma circulação de estradas em ferro urbana, que são total ou parcialmente subterrâneos. E o metrô é um sistema de trens
que circulam quase exclusivamente por via subterrânea, utilizado para transportar grandes quantidades de passageiros. E, consequentemente, porque não tem trânsito, né? Como vai por baixo da terra, subterrânea, ele vai muito mais rápido do que os ônibus, né? Ou os carros. Bom, existem as estações de metrô, né? Em diferentes locais, em diferentes países, mas a gente trouxe aqui como destaque o metrô de Moscou. O metrô de Moscou, também conhecido como Palácio Subterrâneo ou Palácio do Povo, foi inaugurado em 1935 e atualmente ele possui 206 estações distribuídas em 12 linhas, sendo considerado um dos metrôs mais extensos do mundo, ou seja, ele é muito grande, né? Para a gente entender um pouquinho mais sobre esse metrô e despertar a curiosidade de vocês, vamos assistir então um vídeo que vai falar um pouquinho mais sobre o metrô de Moscou. Confere comigo. Muito bem, e aí, gostaram de conhecer um pouquinho mais sobre o metrô de Moscou? É interessante a gente ver, né, como essas estações aí, elas são bonitas por dentro, né? E mesmo sendo subterrâneas, tem aí o seu charme. Muito bem, vamos falar de outro transporte, que são o tuk-tuk na Ásia. O tuk-tuk é um meio de transporte muito utilizado e famoso em países como a Índia, a Tailândia, o Nepal e entre outros. O veículo ele é capaz de suportar o condutor e o passageiro sobre apenas 3 rodas. É como se ele fosse uma moto, mas na verdade ele é como se fosse um triciclo, né? Tem o motorista que vai na frente e aí pode ter até 2 passageiros atrás. É diferente, né? Existem aqui algumas bicicletas que podem fazer isso, né? Mas não são muito comuns, né? Alguns lugares específicos que tem. Muito bem, vamos ver agora então os meios de transporte aéreos que vão pelo ar. Olha só. Transportes aéreos são aqueles que se deslocam no ar. Esse tipo de transporte é considerado como uma das modalidades mais rápidas do mundo. Exemplo, aviões, drones, balões e dirigíveis. E aí, você conhece algum desses meios de transporte aéreos? Ou já usou algum desses meios de transporte? Um avião? Ou já andou de balão, por exemplo? Eu nunca andei de balão. Para mim, é uma curiosidade e uma novidade, né? Eu gostaria muito de experimentar um voo de balão. Avião, eu já usei e eu tenho que admitir que eu gosto bastante de andar de avião, porque eu acho que é bem rápido. Muito bem, vamos ver mais um pouquinho então? Olha lá. Ele é um dos transportes mais seguros, apesar de muitas pessoas terem medo, né? Porque está indo pelo ar, mas ele é considerado um dos mais seguros. O seu uso intensificado foi após a Segunda Guerra Mundial, né, que ocorreu de 1939 a 1945. E a invenção foi no início do século XX, que tem aí como o que chamamos de pai da aviação, né, o brasileiro Santos Dumont. E ele foi utilizado para diminuir as distâncias de espaço-tempo de modo rápido, seguro e cômodo. Ou seja, muito mais rápido, né, quando a gente pensa em questão de distância, de velocidade, um avião consegue ser muito mais rápido do que o metrô ou do que os transportes que vão por cima da terra ali, né? O carro e o caminhão. Apesar disso, né, ele tem algumas coisas que ainda são difíceis, né? Tem custos elevados, então não é muito fácil a gente conseguir andar de avião toda hora. Ele leva centenas de passageiros. Ele é rápido, cômodo, mas geralmente tem que ser bem pontual, né? Não tem como a gente atrasar.
Tem que fazer até um check-in, que eles chamam antes, né? Para você marcar lá, dar certeza que você vai viajar, confirmar. E continua sendo mais seguro. Apesar dele percorrer grandes distâncias de tempo reduzido, ele não é muito indicado para transportar grandes cargas, né? E é indicado para transportar cargas menos volumosas, sendo utilizado geralmente para transporte de produtos perecíveis e cargas urgentes e objetos valiosos. Então, coisas que vão estragar muito rápido e precisam ser transportadas com uma certa urgência, elas são transportadas por transportes aéreos, principalmente avião ou helicóptero, né? Muito bem, agora nós vamos passar um pouquinho a aprender os vocabulários em inglês para a gente falar um pouquinho sobre meios de transporte, ok? So, it's English time. Are you ready? Você está pronto? Vamos lá ver um pouquinho então do vocabulário em inglês? Nós temos aqui então means of transportation, que são os meios de transporte, ok? So, can you repeat? Means of transportation. Very good. Então, nós temos land, que é por terra, water, por água, e air, né, pelo ar. Vamos repetir comigo, então? Land. Very good. Water. And air. Air. Repare que o R é sempre bem carregado, né? Air, ok? Muito bom. Então, nós temos essas três categorias que são as básicas. E nós falamos também um pouquinho sobre os nômades, lembram? Que andavam on foot. On foot. Quer dizer que eles andavam com os seus próprios pés, né? Com os pés. So, can you repeat? On foot. Very good. Ou depois nós vimos os que o homem utilizava os animais como meio de transporte, né? Quando ele passou a ser sedentário, ele começou a perceber que ele podia utilizar os animais como, por exemplo, os cavalos, né? E que nós dizemos em inglês on horseback. On horseback. Né? Como se estivesse no lombo mesmo, no back do cavalo. On horseback. Very good. Muito bem. E nós temos também os land transportation. Nós temos road transport, né? Que são aqueles que vão andar pelas rodovias, pelas ruas, né? Pode ser a car. So, can you repeat? A car. Os carros, né? Nós temos a bus, que são os ônibus, or a bicycle, a bike, né? Que eu posso chamar a bicicleta a bicycle or a bike, e a truck or a lorry. A truck or a lorry, ok? Tudo bem por aqui? Muito bem, vamos continuar então, certo? E nós temos também, por último, a motorcycle. A motorcycle. Ok, very good. So, esses são os land transportation, ok? E agora, nós vamos ver rail transport. Rail transport são aqueles que vão pela malha ferroviária, né? Nós temos o caso do train. A train. So, can you repeat? A train. Very good. E nós temos também aqueles que vão pelo subterrâneo, né? Que também tem uma malha ferroviária, que é subway or underground. Subway or underground, que é o metrô, certo? Esses são o rail transport, ok? E aí, nós vimos também water transportation. São aqueles meios de transporte que vão pela água. Water transportation, ok? Vamos ver quais são, você lembra? A ship. Lembra que eu falei daqueles navios cargueiros que levam os containers, né? Que eles são enormes. A ship. E nós temos também a submarine. Submarine são os submarinos que andam por baixo, né? Bem por dentro da água mesmo. E outro exemplo, a kayak. Kayak, ok? Que são os caiaques. Você já andou de caiaque? Aqui em alguns lugares no litoral tem bastante gente que
pode alugar caiaque e andar, né? Durante o verão é muito gostoso. Se você não andou, se você tiver essa oportunidade de passar aí pelo litoral, aproveite para procurar algum lugar para você experimentar andar de caiaque, certo? Muito bem, e daí nós vimos também Air Transportation. Air Transportation, que são aqueles meios de transporte que vão pelo ar, certo? E nós vimos então an airplane. An airplane, que são os aviões, né? Que são os mais seguros, apesar de muita gente ainda se sentir insegura, né? Porque ele vai realmente pelo ar muito rápido, mas ele é um dos mais seguros e mais rápidos. E nós temos também a helicóptero. A helicóptero. Muitas pessoas, né, principalmente nas grandes cidades, elas acabam utilizando para evitar o trânsito e acaba sendo mais rápido. Então, existem muitas empresas de táxi aéreo que fazem isso utilizando o helicóptero. Ou o que eu tenho muita vontade de fazer, que é an air balloon. An air balloon, que é andar de balão, que deve ser uma experiência incrível, ok? So, how about you? How do you go to school? Você sabe me dizer como que você vai para a sua escola? How do you go to school? Eu poderia dizer I go to school on foot, se eu fosse andando. I go to school by car, se eu for de carro, né? Ou I go to school by bus. E você aí, já pensou como é que você faz para ir para a escola? How do you go to school? Qual seria a sua resposta? Já pensou nisso? Dá uma pensadinha aí. I go to school on foot, I go to school by car, ou I go to school by bus. É interessante a gente pensar, né? Principalmente se a gente tem aí um vocabulário diferente que é o inglês, certo? Vamos passar agora para a nossa atividade? Muito bem, eu trouxe para vocês, então, uma cruzadinha, certo? E, claro, que ela tem a ver com os meios de transporte, certo? A gente tem alguns meios que estão na horizontal e outros que estão na vertical, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e já a gente volta com a resposta. Muito bem, vamos corrigir então? Você vai ver que as palavrinhas vão aparecer em português, mas a gente vai tentar fazer associação com o vocabulário que a gente aprendeu hoje em inglês, ok? Olha lá, number 1. Meio de transporte com duas rodas. Vamos ver então qual que é? Bicicleta, bicycle, ok? Number 2, meio de transporte aéreo, air transportation, olha lá. Avião, airplane, lembram? Muito bem. Number 3. Carrega a maior quantidade de cargas pesadas pela água. Olha lá. Navio ou ship, ok? Number 4. Sobre trilhos. Olha lá quem aparece. O nosso amigo trem. Train, ok? Number 5. Um animal, an animal. Olha lá. Cavalo, horse, ok? Number 6, carrega cargas pesadas por estrada. Quem faz isso? Os caminhões, certo? Caminhão, truck, ok? E por último, nós temos 7, pode ser totalmente subterrâneo. O metrô or subway, lembram que a gente aprendeu? Subway, ok? Muito bem, parabéns aí para quem conseguiu acertar todas, quem conseguiu acertar algumas. E eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? Nós já estamos chegando no final, nossa aula já está terminando. E é como eu sempre digo, continuem pesquisando, continuem aí multiplicando, conversando com seus familiares, com seus amigos sobre esse tema, que quanto mais a gente fala, mais a gente lembra, mais a gente fixa o conteúdo, ok? So, see you next class. Bye, bye!